Uma sexta hipótese de autoria imediata é aquela situação em que as qualidades de vítima e instrumento se superpõem numa mesma pessoa. Explicando. Imaginemos que eu queira matar José e eu entrego a José veneno, um copo com água, mas na verdade também com veneno. José pensa que está apenas ingerindo água, mas acaba por ingerir o veneno e morre. Nesse caso, eu sou a autora imediata da morte do José. Uma última hipótese de autoria imediata é aquela em que eu tenho autoria imediata na ação justificada do autor direto. Vamos tentar entender isso através do seguinte exemplo. Vamos lá, veja aqui se eu me faço entender. Olhem só, imaginemos a seguinte situação. A, B e C. A quer matar B. E o que o A faz? O A instiga B para que B agrida C. Então, B vai agredir C. Agressão injusta. Por que o A vai instigar B a agredir C? Porque o A sabe que B é um cara metido a fortão, que gosta de bater nos outros, mas sabe também que C, embora uma pessoa extremamente tranquila, está armado. E que C só vai ter um jeito de se defender da agressão de B. C é franzino, B é forte. C só terá como se defender de B se ele pegar a arma que está, a arma que porta, e matar B em legítima defesa. Então, esse aqui está em legítima defesa. E ele acaba matando B. A sabe que B é metido a fortão, abusado, e que C está armado. E que C não aguenta com B. Ele não tem como enfrentar B sem usar a arma. Então, A instiga B para que B agrida injustamente C e C, em legítima defesa, mate B. Veja você que o C é autor direto dessa morte, só que o C está atuando em legítima defesa. Então, a ação de C é justificada. Tá ok? Agora, quem é que provocou essa ação justificada de C? A, ao incitar B a agredi-lo. Veja que essa construção doutrinária, que essa hipótese de autoria imediata é uma construção doutrinária formulada por Maurach e Welzel. Tá ok? Esse aqui, então, é uma situação de autoria imediata criada pela doutrina, trazida pela doutrina. Eu devo dizer a vocês que eu não consigo enxergar nisso uma situação de autoria imediata, não. Mas também não importa o que eu considero que eu consigo enxergar, porque isso aqui é visto como uma hipótese, isso é um exemplo de autoria imediata dada por esses doutrinadores, esses clássicos, esses homens que foram gigantes no direito penal. Tá ok? Sabem por que eu não consigo? Olhem novamente para o exemplo. Esse é um exemplo em que não vejo domínio de fato. Eu não vejo que o A, depois de ter incitado B a agredir o C, que ele tenha qualquer domínio do fato. Tá ok? E a base da autoria imediata é justamente o domínio do fato. Né? É a teoria do domínio do fato, como nós já vimos, que sustenta, que explica, né, que fundamenta a autoria imediata, que então é a base da autoria imediata. E aqui eu não vejo domínio de fato. Mas, se cair na prova, é isso que você vai colocar. O A é autor imediato desse homicídio. Ok? Bem, vamos falar de autoria imediata e crimes próprios e crimes de mão própria. Vamos lá. O que é um crime próprio? Um crime próprio é aquele que exige do sujeito ativo uma especial qualidade. Exemplo de crime próprio, o peculato. Exemplo de crime próprio, o crime do artigo 269 do Código Penal, que é o crime do médico, né? Que exige do sujeito ativo a qualidade de médico. O peculato, porque exige do sujeito ativo a qualidade de funcionário público, né? Agora, nem todo crime próprio é um crime de mão própria, porque o crime de mão própria é um crime de atuação pessoal.
né? O crime de mão própria é aquele que não admite que se delegue a execução. Né? A execução do crime de mão própria não pode ser delegada, porque se trata de um crime que demanda atuação pessoal. Sem essa atuação pessoal, não existe o crime. Tá ok? Então, vamos lá. Será que cabe autoria imediata em crimes próprios? Bem, queridos, em crime próprio, cabe autoria imediata, sim, desde que o autor mediato reúna as qualidades que o tipo penal exige. Então, por exemplo, imaginemos aqui um peculato. O que o tipo é um crime próprio? O que o tipo penal de peculato exige do autor? A qualidade de funcionário público. Então, vamos imaginar que eu, funcionária pública, faça crer a um terceiro que ele deva pegar uma impressora no meu gabinete para mim, porque eu vou levá-la para casa no final de semana para trabalhar. Sacou? E aquela pessoa, sem saber do que está fazendo e sem saber dos meus propósitos de ficar com aquela impressora, ela vai lá, ela está em erro. Estou provocando um erro em terceiro. Aquele terceiro está contribuindo para o meu peculato furto e não sabe. Então, essa pessoa vai lá, pega a impressora, me entrega, achando que devesse fazer mesmo isso para eu poder trabalhar em casa, né? Afinal de contas, eu não tinha como trabalhar ali. Ela vai lá, me entrega. E eu vou embora para casa com a impressora que nunca mais devolvo para a administração. Nesse caso, veja você, eu dou a chave do meu gabinete para que ele vá ao meu gabinete, pegue a impressora e entrega para mim no meu carro. Nesse caso, então, olha só o que aconteceu. Eu sou autora imediata daquele peculato furto, porque eu, nesse caso, me vali de uma terceira pessoa que estava em erro. Mas eu posso ser autora imediata porque eu reúno as qualidades que o tipo penal exige do autor. Eu sou funcionária pública. Agora, e nos crimes de mão própria? Bem, gente, nos crimes de mão própria se entende que não há possibilidade de autoria imediata. Porque nos crimes de mão própria, somente aquela pessoa pode executar a ação criminosa. Isso não pode ser delegado a um terceiro e nem se pode o agente valer de um terceiro para a consecução do seu fim. Por isso que é amplamente majoritário que não cabe autoria imediata em crime de mão própria, ok? Veja, o Greco tem um posicionamento diferente. O Greco admite autoria imediata em crime de mão própria, minoritaríssimo, tá ok? Ele diz, por exemplo, de uma hipótese do agente coagir uma testemunha de forma irresistível a mentir. Para ele, essa pessoa pode ser considerada autor imediato de falso testemunho. Eu não consigo ver isso. Essa pessoa, na verdade, para mim, está praticando o crime de coação no curso do processo. Tá ok? Ela não poderia estar praticando o crime, não é autor imediato de falso testemunho. Tá? Então, nesse caso, para mim, o crime é do 344. E não autoria imediata, porque, repito, a doutrina é amplamente majoritária no sentido de não admitir autoria imediata em crime de mão própria. Agora, e coautoria? Será que existe a possibilidade de coautoria em crime de mão própria? Gente, nos crimes próprios é admitida perfeitamente a coautoria, né? Desde que eu esteja ali diante de duas ou mais pessoas que ostentem a qualidade exigida pelo tipo penal para a realização da conduta típica. Então, para a realização da conduta criminosa. Então, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar dois funcionários públicos que concorram para um peculato, e os dois levam juntos aquele bem, né? Executam a tarefa conjuntamente, são coautores ali do crime de peculato. Agora, será que existiria a possibilidade de coautoria em crime de mão própria? Será? Bem, de acordo com a doutrina amplamente majoritária, crimes de mão própria também não admitem coautoria. E por que
que crimes de mão própria não admitem coautoria, porque neles não se pode delegar a execução, nem parcial, nem totalmente. Então, eu não tenho como fracionar a execução. E, então, nos crimes de mão própria, cada um que realizar, ainda que conjuntamente, será autor do seu próprio crime, e não coautores. Então, não cabe coautoria em crime de mão própria, ok? Entretanto, o STJ e o STF já entenderam a figura da coautoria no falso testemunho, que é um crime de mão própria. Tá ok? E aí, então, vocês, por favor, anotem os seguintes julgados que eu trago aqui. Anotem aí os julgados. STF, RHC 81327 e STJ, RESP 402783. STF, RHC 81327. STJ, RESP 402783. Ok? Vamos lá? Uma som que é favorável ao entendimento que eu aqui defendo, e que a doutrina amplamente majoritária defende, da inexistência de coautoria em crime de mão própria, ele cita uma hipótese em que ele entende existir coautoria em crime de mão própria. Seria a hipótese de uma perícia realizada por dois profissionais que necessariamente precisarão estar juntos para a confecção daquele documento. É uma perícia em que você tem ali necessariamente um perito revisor. E eles combinam que vão fazer uma falsa perícia, né? Então, eu teria ali coautoria em crime de mão própria. É um exemplo dado pelo maçom para esse caso. Tá ok? Agora, também é possível que nós tenhamos coautoria imediata. E quando é que eu tenho coautoria imediata? Eu posso ter coautoria imediata nas seguintes hipóteses. Vamos lá? Primeira hipótese de coautoria imediata. Haverá coautoria imediata quando duas ou mais pessoas unidas entre si em ações e desígnios se valerem de um terceiro, seu instrumento, para a prática da conduta criminosa. Tá ok? Então, elas estão juntas para se valerem de um terceiro. Então, vamos aqui imaginar que duas pessoas estejam querendo matar C, A e B querem matar C, e entregam ao garçom D um líquido contendo veneno, fazendo crer que se trata de uma bebida neutra. Se valia aquela coisa maravilhosa para o fulano de tal, né? Não, fulano, os dois vão lá, pegam, colocam ali, servem e fazem com que o garçom acredite que está dando ali uma bebida que o outro gosta muito, o outro bebe e morre. Nessa hipótese, a coautoria imediata, ok? Também haverá coautoria imediata quando você tem duas pessoas que estão unidas em ações e desígnios, mas um deles se vale de um inculpável para atuar, né? Atuar em erro, tá joia? Para a realização daquela conduta. Então, uma pessoa... Vamos lá. Olha que doideira, né? Vamos imaginar, A e B querem matar C, tá bom? A e B querem matar C. B faz com que C esfaqueie a vítima enquanto A segura a vítima. Tá ok? Nesse caso, existe coautoria imediata. Joia é um exemplo dado pela doutrina, tá? Então, André segura a vítima. André, vamos imaginar, vamos dar nome aqui às pessoas. Vamos imaginar que Paulo e André queiram matar a vítima. E eles se valem de um doente mental. Então, enquanto André segura a vítima,
o doente mental esfaqueia a vítima incitado pelo outro, pelo Paulo. Entendeu? Então, seria uma situação de coautoria imediata, tá? E também haveria coautoria imediata quando houvesse duas pessoas unidas em ações e desígnios para que e cada um deles se valesse de um inculpável para a realização da conduta típica. Então, novamente, André e Paulo. André se vale... Estão juntos, eles querem matar a vítima. Então, André se vale de João e Paulo se vale de Vitor. E determina que João e Vitor esfaqueiem a vítima. Paulo e André são coautores imediatos desse crime. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos agora imaginar uma outra situação que é muito importante aqui, que é o autor de determinação. Eu estou olhando por causa do tempo. O autor de determinação. Como é que funcionaria? Quem é o autor de determinação? Essa figura do autor de determinação foi criada, é um termo criado pelo Zaffaroni para suprir um vácuo de impunidade. E como é que se daria essa hipótese do autor por determinação? Então, por exemplo, vamos lá. Que fique claro que esse termo foi usado por eles, né, pelo Zaffaroni, para tentar explicar a autoria imediata em crime de mão própria, que, como nós vimos, não se admite autoria imediata em crime de mão própria. Então, imaginemos o seguinte, vamos imaginar que determinada quantidade de droga tenha sido apreendida com uma pessoa. Só que alguém estranho aos quadros da administração foi lá e trocou aquela droga por uma substância inofensiva. Conseguiu, de alguma forma, entrar e trocar aquela droga por uma quantidade de substância inofensiva. O perito, em erro, foi fazer a perícia. E, evidentemente, aquilo que ele periciou não era droga. E qual foi a conclusão do perito? Que não se tratava de droga. Ele não pratica crime de falsa perícia porque ele foi induzido a erro. Ele não está obrando com dolo. Mas aquela pessoa que o instigou, por outro lado, como não é perito, não pode praticar um crime de falsa perícia porque é um crime de mão própria. E ela ficaria impune? Para esse caso, vem a ideia do autor de determinação. Não é possível autoria imediata em crime de mão própria, haveria um vácuo de impunidade, e nesse caso, ele responderia por ter determinado a falsa perícia. Autor por determinação. Ok? Repetindo, figura criada para suprir o vácuo de impunidade nos delitos de mão própria. Para suprir o vácuo de impunidade que é gerado pela impossibilidade de autoria imediata no delito de mão própria. Ok? Muito bem. Existem outras formas de autoria de que nós tratamos. Autoria intelectual. Quem é autor intelectual? O autor intelectual é aquele que planeja, que arquiteta, que elabora o plano criminoso. O autor intelectual para a teoria objetivo formal é sempre partícipe. Mas, em se tratando de teoria do domínio do fato, ele pode ser considerado autor. Né? Temos também o autor por convicção, já foi perguntado em prova. Autor por convicção é aquela pessoa que atua por razão de cunho político, ideológico, religioso. Né? Temos também a coautoria sucessiva. E o que é a coautoria sucessiva? A coautoria sucessiva, ela acontece quando o agente ingressa no plano criminoso como autor depois de outro já ter iniciado a execução de um crime. Né? Então, vamos lá. José está matando Maria. Ele inicia a execução do homicídio. E já com a execução do homicídio iniciada, Pedro adere à conduta do José e também ingressa ali e começa a golpear Maria. Pedro é coautor sucessivo. Pergunta-se até que momento pode haver
a coautoria sucessiva? De acordo com o entendimento amplamente majoritário, só pode haver coautoria sucessiva até a consumação, porque não existe coautoria depois da consumação. Depois da consumação, você tem outro crime, é um favorecimento real, é um favorecimento pessoal, mas não é coautoria, ok? Uma ocultação de cadáver, mas não seria uma coautoria. Entretanto, o Nilo Batista, em entendimento minoritaríssimo, entende que nos crimes em que cabe falar em exaurimento, a coautoria sucessiva poderia existir até o momento desse exaurimento, tá? Isso é importantíssimo, porque poderia cair para você a seguinte pergunta. Vamos imaginar que uma pessoa praticasse uma extorsão mediante sequestro. E ao praticar a extorsão mediante sequestro, é sozinha. Mas alguém vai entrar depois, tá? Mas vamos imaginar que essa pessoa entre no plano criminoso depois que a vítima foi libertada, mas que o agente ainda não obteve a devida vantagem. Não entendi, Cláudia. Vou explicar. Imaginemos uma situação em que eu sequestre alguém para obter uma certa vantagem como condição ou preço daquele resgate, tá? Só que a família da vítima diz para mim, olha, eu pago, mas eu quero primeiro que você devolva meu filho. Eu quero primeiro que você devolva minha filha. Depois que você devolver, eu te pago até o dobro do que você está me pedindo. Mas eu quero que devolva. Então eu vou lá e liberto a pessoa. Agora eu tenho que dar um jeito de buscar o dinheiro. Aí eu te contrato. Te conto toda a história. Você fica ciente de tudo. Você não está em erro não, tá? Você fica ciente de tudo. E eu peço que você vá buscar aquele dinheiro. E aí você vai lá para buscar aquele dinheiro. Tá ok? Nesse caso, para a doutrina amplamente majoritária, você entrou depois da consumação. Nós sabemos que esse crime, ele se consuma com a privação da liberdade e continua se consumando durante todo o tempo em que a vítima estiver privada da sua liberdade. Você ingressou depois da consumação, porque quando você ingressou, a vítima já não estava mais privada da liberdade. A vítima já tinha sido liberada. Então, você não poderia ser minha coautora sucessiva para a doutrina amplamente majoritária. O Nilo Batista entende que sim, porque como você ingressou até o período antes, até do período do exaurimento, você poderia ser considerada autor, ou melhor, você poderia ser considerado coautor sucessivo desse crime. De acordo com a doutrina amplamente majoritária, não. Já houve consumação, não pode haver coautoria sucessiva. E você seria considerado autor de outro crime, ou seja, você seria considerado autor agora de um favorecimento real e não de uma extorsão mediante sequestro, ok? Olha, fala-se também da questão do executor de reserva. O executor de reserva, ele é o quê? O que é o executor de reserva? É aquele que se faz presente no momento do crime para que, se for necessário, ele intervenha, tá? Mas ele é o quê? Ele é partícipe? Ele é coautor? O que ele é? Aqui existem duas correntes. Para uma corrente, ele para quem sustenta, por exemplo, a teoria do domínio do fato, ele é coautor. E por que é que ele seria coautor? Porque a sua desistência, o fato de ele não estar ali, iria interferir no se o crime seria praticado ou não. Então, ele é coautor. Já uma outra corrente dirá que ele é partícipe para a teoria objetivo formal, ele é partícipe. Tá ok? E sobre isso é muito complicado, porque aqui existe controvérsia que eu não creio que pudesse ser trazida numa prova objetiva, numa prova em que você teria que marcar certo ou errado, porque isso aqui é algo que gera muitas controvérsias, ok? Queridos, com relação ao vigia, olha, existem duas figuras que são muito interessantes, a figura do vigia e a figura do motorista.
no tema concurso de pessoas, é muito interessante o papel do vigia e do motorista. Vamos começar pelo vigia. Quando eu falo de vigia, eu estou apenas falando daquele que se coloca em atalaia, em posição que permita saber se outro se aproxima, para evitar que o executor seja flagrado ou para garantir que o executor dali saia com sucesso. Muito bem. O vigia, ele não tem domínio do fato. E ele não é autor nem para a teoria do domínio do fato, nem para a teoria objetivo formal. Só que nós temos que ter cuidado. Então, ele é partícipe, tanto para a teoria do domínio do fato, quanto para a teoria objetivo formal. Mas nós precisamos ter cuidado, sabe por quê? Porque muitas vezes realizar a vigilância é realizar a conduta nuclear do tipo. E eu penso nisso porque há alguns anos, dando aula num curso já extinto aqui no Rio de Janeiro, eu lembro de uma situação em que eu falei, olha, o vigia, tanto para a teoria do domínio do fato quanto para a teoria objetivo formal, ele é partícipe, ele não pode ser autor porque ele não tem domínio do fato nem domínio da ação. Aí eu tinha lá 2 alunos que trabalhavam na divisão de sequestro. E aí eles me vieram procurar na aula seguinte para dizer o seguinte, pô, professor, a gente ficou discutindo isso o tempo todo na delegacia, essa semana. Hoje a Claudinha falou que ele é vigia partícipe. Pô, partícipe. Aí o cara que foi contratado para ficar lá com a vítima lá no cativeiro, tá mantendo a vítima ali privada da sua liberdade, ele é partícipe? Eu falei assim, claro que não. Mas você falou que vigia é partícipe. Você não sei, esse cara não é vigia. Por favor. Se a vigilância significar a realização da conduta nuclear do tipo, ele é autor, tanto para a teoria objetivo formal quanto para a teoria do domínio do fato. Né? Então, na verdade, ele não está fazendo vigilância de nada, não, cara. Ele está vigiando a própria vítima, ele está mantendo a vítima privada da sua liberdade. Isso significa realizar a conduta nuclear do tipo. Então, não tenha dúvida, nesse caso ele é coautor. Pô, então era isso. Era isso. Eu estou falando aqui da vigilância que não caracteriza realização de conduta nuclear do tipo, por favor. Porque se, por exemplo, eu guardo a droga ali daquele depósito, eu fico ali, ó, olhando para ninguém se aproximar, eu sou autora. Porque, afinal de contas, eu tenho em depósito aquela mercadoria, eu estou guardando aquela mercadoria, isso não sou vigia. Tá certo? Eu estou falando aqui do vigia do cara que fica do lado de fora, vigiando num furto, num roubo, num homicídio, ok? Não é o caso que me foi passado por esse aluno. Essa é uma outra hipótese completamente diferente, ok? Muito bem. Uma outra situação é a do motorista. O motorista, então, é mais complexo ainda. Porque o motorista, nós podemos, para ele, vislumbrar 3 distintas hipóteses. O motorista tem domínio do fato e tem domínio da ação. O motorista que tem domínio do fato, mas não tem da ação. E o motorista que não tem nem domínio do fato nem da ação. Então, vamos lá. Motorista tem domínio do fato e domínio da ação quando a condução de coisas e pessoas representar a realização da conduta típica. Exemplo. O cara está transportando droga. O cara está levando a vítima para o cativeiro. Meu Deus. Aqui, o transporte de coisas e pessoas caracteriza a realização da conduta nuclear do tipo. Ele é, portanto, autor tanto para a teoria do domínio do fato, quanto para a teoria objetivo formal, ele é autor. Ok? Agora, pode acontecer, e aqui ele tem domínio do fato, tem domínio da ação. Porque o transporte de coisas e pessoas caracteriza a realização da conduta nuclear do tipo. Agora, vamos lá. Vamos agora pensar no motorista que tem domínio do fato, mas não tem domínio da ação. Um exemplo de motorista que tem domínio de fato,
mas não tem da ação, se daria na hipótese em que, vamos imaginar, o assassinato daquele presidente americano, do Kennedy, estava lá no carro, né, fazendo lá aquela apresentação, né, enfim, estava lá, não sei como é o nome daquilo, uma parada militar, não era uma parada militar, mas estava lá no carro, né, com a primeira-dama americana, quando um homem do alto de um prédio atirou contra ele, né, atingindo a cabeça e matando instantaneamente. Vamos imaginar que o motorista daquele carro que conduzia o presidente Kennedy, que ele estivesse unido em ações e desígnios com aquele homem lá do prédio que estava com a arma pronta para atingir o presidente. Nesse caso, imaginemos então que ele combinasse com o cara que ele ia parar num local estratégico que desse visão completa, perfeita e plena para que o sniper, o atirador de elite, realizasse a sua conduta. E assim acontece. Ele vai parar num lugar melhor para o sniper atirar. Nesse caso, o motorista tem domínio do fato, mas não tem domínio da ação, porque ele não está realizando a conduta nuclear do tipo que é matar. Quem está matando é o sniper. Mas ele tem domínio do fato. Certo? E, para a teoria do domínio do fato, ele seria coautor. Para a teoria objetivo formal, ele seria um mero partícipe. Mas ainda existem as situações em que o motorista não tem nem domínio do fato, nem domínio da ação. Tá? Aqui ele simplesmente facilita o autor. Tá? Então, vamos lá. Seria o motorista que estivesse, por exemplo, esperando o cara que acabou de matar alguém para dar fuga, né? Então, nesse caso, o motorista só fez isso. Ele que levou alguém até a cena do crime, ou o motorista que esperou alguém para dar fuga depois de um homicídio. Ele não tem nem domínio do fato, nem domínio da ação, e ele vai ser partícipe para a teoria objetivo formal e para a teoria do domínio do fato. Ok? Então, com isso, nós fechamos a questão da autoria. No nosso próximo bloco, nós vamos ver a situação de participação e da cooperação dolosamente distinta. Uma beijoca e até lá.